Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe do canal HackDevBR. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma dica bem útil que é de como tratar strings removendo acentuação para possível salvamento de banco de dados, criação de link canonical que não pode conter acentos, criação de diretórios. Enfim, a possibilidade é imensa aqui no nosso leque de cenários. E a gente vai utilizar a linguagem de PHP e uma função nativa do PHP. A gente vai utilizar apenas uma linha só para remover todos os tipos de acento, de acentuações. Então, para isso, eu deixei aqui um site aberto para a gente pegar uma frase de exemplo, que tem bastante caso de acentos, como aqui tem o C cedilha, tem o til, tem o apóstrofo, tem o circunflexo, tem o crase também. Aqui do aquilo tem um crase sim. Então vamos lá, vamos criar a nossa string aqui. Então a nossa string vai receber essa frase. Aqui vamos só imprimir ela, porque a gente está utilizando o CMD e o CMD não suporta acentuação padrão. Tem como você mudar o charset dele para ele aceitar, mas aqui não está configurado assim. Então vamos exibir ele. Vocês podem ver aqui embaixo ó, o que acontece quando eu tento exibir acentos no CMD. Olha o tanto de problema que a gente tem. O porquê isso acontece? Porque o charset utilizado no CMD não suporta essas acentuações, porque isso é uma coisa de outra cadeia de caractere que não está configurado. Como a gente resolve isso? A gente pode resolver de várias formas. A primeira seria fazendo... como a gente pode resolver isso? A gente pode resolver de várias formas. A mais comum seria pelo strreplace. A gente informa um por um dos acentos e vai removendo. Só que isso é uma tarefa meio chata, tem que mapear todos os caracteres. E não tem uma forma mais prática de fazer isso. Nesse exemplo, a gente vai utilizar a função iconv do PHP. Ela é bem simples, ela converte uma string em outra cadeia de caractere. E ela tem aqui, como vocês podem ver, ela tem três parâmetros. O primeiro é o charset de entrada, ou seja, qual o charset daquela string que a gente está informando, qual o charset a gente quer converter e a string em si. Então vamos lá, colocar a mão na massa. Então vamos colocar aqui uma variável chamada limpo, que ela vai receber a função iconv. Opa. Nosso primeiro parâmetro é o nosso charset de entrada. Aqui no caso eu estou utilizando o editor Visual Studio Code e ele cria para mim todos os arquivos no padrão UTF-8. Então você tem que detectar qual o charset que vocês estão utilizando na aplicação de vocês para informar aqui para a função iconv fazer a tradução de um charset para o outro. E o nosso segundo parâmetro, que é nosso charset de saída, a gente vai utilizar o ASCII2. O ASCII2. E nosso terceiro parâmetro é a nossa string alvo, né? Que é o que a gente quer converter. Eu vou executar esse código aqui, vou mandar exibir agora a variável limpo para vocês verem como que ficou usando apenas essas configurações básicas. Olha lá pessoal, aqui ele deu um alerta para mim, que o iconv detectou caracteres ilegais na string de entrada. Por quê? Porque na ASCII2 não existem esses caracteres aqui, que são os acentos. Para isso a gente tem que utilizar um append de parâmetro do outCharset. Aqui na nossa documentação fala o seguinte: se a gente inserir / translite no charset de saída, a transliteração será ativada. Isso vai informar o quê? Se o caractere que estiver fazendo essa tradução não for encontrado no nosso charset de saída, ele vai tentar procurar um caractere aproximado para fazer essa substituição. E também temos aqui o outro parâmetro que é o ignore, que se ele não encontrar, ele vai ignorar de forma silenciosamente e não vai lançar um enotice. Porque se a gente não informar, acontece isso, ele lança para a gente um notice.
Vamos colocar esse ignore aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Esse notice que acabou dando aqui do PHP não vai ser mais exibido. Olha pessoal, como vocês podem ver, o notice foi ignorado por causa da nosso append de parâmetro aqui ignore, mas isso fez o seguinte, ele ignorou os caracteres que não existem na ASCII2, ele simplesmente apagou, trocou por espaço em branco, como vocês podem ver aqui, mas não é isso que a gente quer, a gente não quer limpar os caracteres, a gente quer apenas remover as acentuações. Então, para isso, a gente tem que utilizar o parâmetro translate. Vamos colocar ele aqui e vamos ver como que fica o resultado. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, como que ficou o resultado final, ó. Percebe o seguinte, usando o translate, ele não removeu os acentos, ele tirou ele e colocou ele do lado esquerdo, porque como aqui na documentação fala, ele vai procurar por caracteres similares. Então, o que é um similar a um tio do A? É o acento do tio e o A, um do lado do outro. Só que isso para a gente não é interessante. Para a gente isso ainda está no meio do caminho. Agora o que falta para a gente? Apenas remover esses caracteres indesejados. Então a gente sabe que tudo que não é letra ou número ou ponto, dependendo do que você tiver na sua string, a gente deve remover. Para isso a gente vai utilizar a função preg replace. A preg replace é substituição através de expressão regular. Então a gente vai montar uma expressão regular bem simples aqui para remover os nossos acentos. Eu vou copiar esse resultado aqui que a gente teve e vou colocar aqui em um simulador bem legal de expressão regular para a gente ver em tempo real o que está acontecendo. Não copiou. Vamos ver se copiou agora. Beleza, copiou. Então aqui a gente pode montar a nossa expressão. Aqui tem os meus patterns que eu criei, que você pode ter criado se você estiver logado aqui em cima. As configurações, tem aqui uma ajuda, tem a comunidade, aqui tem explicação para tudo sobre expressão regular. Então é o seguinte, eu quero pegar apenas uma cadeia de caracteres que tenha letras. Então eu vou utilizar de A a Z. E eu vou pegar um ou mais resultados. Vamos ativar uma flag aqui do case sensitive, porque aqui eu coloquei em maiúsculo e aqui embaixo estava em minúsculo. Então, ativando a case insensitive, ele não diferencia. Caso não quiser marcar, é só colocar dessa forma que ele pega dos dois jeitos. Percebe, pessoal, que dessa forma, onde está em azul é o que ele encontrou e onde que está cinza é o que ele não encontrou. Então, a gente vai fazer o inverso. Tudo que ele não encontrar, a gente vai remover. Na expressão regular, se a gente informar esse caractere, que é o tiozinho, né, do nosso acento, ele inverte a nossa busca. Então, é tudo que não é dentro dessa cadeia aqui de A a Z. Então, percebe que agora ele está pegando tudo que não é as palavras, mas também está pegando os espaços. Isso para a gente não é interessante. Então, a gente também tem que adicionar que a gente quer os espaços. Eu posso colocar simplesmente um espaço aqui ou colocar barra S, que significa espaço para expressão também. Então, temos a expressão pronta. Vamos colar ela aqui no nosso PHP. Vamos colocar aqui no segundo parâmetro o que a gente quer substituir pelo que a gente encontrou. Não quero colocar nada. Eu posso colocar null aqui também, fica mais semântico. E nossa string de entrada. Beleza, vamos executar o código para ver como que fica. Olha lá, pessoal, nossa string aqui embaixo, resultado. Todos os acentos removidos com sucesso, como vocês podem ver. Está escrito maçã, gota d'água. Pode ver que o hífen também foi removido. Então aqui a gente pode colocar mais um caractere na nossa whitelist. Vamos executar novamente. Pronto. Aqui, como vocês podem ver, todos os acentos removidos com poucas linhas de código. Se eu quiser deixar mais limpo, mais enxugado, eu posso colocar tudo isso em uma única linha, ficando da seguinte forma. Então, como vocês podem observar na linha 5, ele está fazendo a remoção de todos os tipos de acento, utilizando apenas duas funções nativas do PHP.
Beleza, pessoal? Espero que isso tenha ajudado a vocês. É isso aí e até a próxima vídeo.